Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista, especializada em sexualidade humana. Hoje eu estou com essa convidada que é parceira de vida. A gente fez faculdade juntas, ela é madrinha da minha filha e é uma super especialista. Eu vou deixar ela se apresentar para a gente. Olá, eu sou a doutora Monize, sou ginecologista. Assim como a Roberta, sou ginecologista por causa da Roberta, foi uma influência dela. Fiz uma pós-graduação de uroginecologia no Hospital Pérola Baita, em São Paulo. Fiz uma de endometriose no Sírio-Libanês e uma de sexologia na CBA of Miami, junto com a Roberta também, porque a gente é parceira realmente de vida e profissional. Que bom, Monize. E hoje a gente vai trazer um tema tão necessário, né, que é falar sobre dor pélvica, endometriose e afins. E como as pacientes sofrem com isso, né? Exatamente, é uma queixa que quando está dentro da paciente, está na vivência da paciente, incomoda muito, diminui muito a qualidade de vida, é muito angustiante. Então, e às vezes é deixado de lado, às vezes não é perguntado, às vezes a paciente acha que é uma coisa normal, sentir cólica menstrual, por exemplo, no caso de endometriose, e acaba não conversando com o ginecologista. Então, a gente precisa falar sobre isso. Um certo grau de cólica na menstruação é aceitável? Depende, se está atrapalhando a sua qualidade de vida, né? Então, se atrapalha a qualidade de vida da paciente, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente tem que ver o que nível se isso... Sempre tem um diagnóstico de exclusão, né? Então, para a gente falar que é normal, a gente vai precisar excluir todas as outras coisas que podem dar cólica menstrual, desde infecção até endometriose e outras coisas. Então, existe a cólica menstrual genética, que o paciente tem porque tem, por mioma, por adenomiose, mas até que ponto isso é normal, né? Então... Até que ponto isso é normal? Se ela tomar um analgésico comum e melhorar, é normal? Eu acho que se não atrapalha a vida dela, tudo bem, entendeu? Se começou a atrapalhar a vida de trabalho, atrapalhar a vida de tudo, do ambiente familiar, aí sim não é normal. Mas a gente fala atrapalhar manejando de alguma maneira ou só acompanhando e vendo se atrapalha ou não? Ou a gente pode medicar e ver se isso traz melhora e classificar como dismenorreia. Entra esse nível de abordagem, entra na hora de definir se é uma dismenorreia primária ou se é uma endometriose, por exemplo? Eu acho que no caso da própria percepção da paciente, do que ela vem, se ela vem com uma queixa ou se ela fala, não, é só uma cólicazinha, eu tomo um remedinho e melhora, então tá tudo certo. Normalmente quando tem alguma questão que a gente precisa abordar, aquilo é um pouco mais abrangente para a paciente. Então eu gosto de sempre pesquisar quando o paciente fala que é uma dor de 7 para cima, eu já fico com um alerta, né, acho melhor a gente ir dar uma olhadinha nisso, né, então eu converso com ela sobre as possibilidades de diagnóstico, sobre as coisas que a gente poderia fazer ali para poder avaliar. E às vezes não precisa nem de diagnóstico, dependendo do tipo de dor. A gente pode, de repente, começar um anticoncepcional que já melhoraria, um analgésico que já melhoraria. Então vai depender de cada caso, da própria percepção da paciente, daquilo que ela sente, né? A gente está falando da paciente que está tendo suas primeiras menstruações ou a gente está falando de uma paciente que já tem ciclos menstruais há muitos anos? De todas. Então, todas as pacientes, se você é mulher e tem uma cólica menstrual que está te atrapalhando, é importante você conversar com o ginecologista. Isso é uma coisa muito comum, a paciente achar que as mulheres acham que cólica é normal, minha mãe tem, minha avó tem, e às vezes se a mãe tem, a avó ela tem, pode ser alguma coisa como endometriose, pode ser algum mioma, alguma adenomiose. Então, às vezes não é porque todo mundo tem que é normal. Então, é sempre importante falar, né, sobre o que você está sentindo, como é a sua parte menstrual em si. Você falou, tá com cólica e atrapalha a qualidade de vida, é melhor dar uma olhadinha. Como que é essa olhadinha que a gente faz para avaliar essa possibilidade, essa exclusão ou confirmação desse possível diagnóstico? A gente tem algumas formas, né, de avaliar, depende daquilo que, na nossa hipótese diagnóstica, né? Então, por exemplo, para cólica menstrual, tem algumas possibilidades como mioma, adenomiose, endometriose e infecção pélvica, por exemplo, né? Existem outras, mas não vamos falar dessas 4 principais, senão a gente vai ficar aqui 6 horas no podcast. Mas pensando em endometriose, falando sobre endometriose especificamente, ela
é um diagnóstico que é muito difícil no sentido de que pode levar até 7 anos para uma mulher ser diagnosticada por endometriose. A média de diagnóstico de endometriose são 7 anos. Mas peraí, é difícil o diagnóstico ou é difícil a pessoa lembrar de pesquisar endometriose e pedir os exames certos para ajudar nesse sentido? E é necessário pedir exames? Vamos falar sobre isso também. Por todos os motivos, na verdade. Por um conjunto de fatores faz com que essa paciente não seja diagnosticada por 7 anos. A média das pesquisas. Por quê? Às vezes ela acha que é normal, porque a avó dela tem, o pai, a mãe dela tem, ela tem, a irmã tem, então ela acha normal e não fala pro ginecologista. 2, tem muita mulher que começa a tomar anticoncepcional sem receita médica, sem conversar, porque a vizinha, a mãe, a prima fez a anticoncepcional, ela tá usando aquele mesmo. Então, com o uso do anticoncepcional, às vezes já pode dar um tratamento para essa endometriose, mesmo que, e aí ter outros sintomas e não ter aquela dor que o ginecologista poderia identificar. Então, porque já está tratando, entre aspas. Terceiro, os exames, eles até pouco tempo atrás, até a nossa época de residência, o exame, o tratamento, tudo, até a indicação de cirurgia era completamente diferente. A nossa residência para cá, então foi em 2013, mais ou menos, que a gente saiu da residência, para cá muita coisa mudou. E você não tá com médicos atualizados, né? Exatamente. E aí, como tem muita mudança, até antigamente não existia, por exemplo, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é um exame específico. Você sabia que aqui no Rio é bem difícil de achar, inclusive? Quando eu peço para as minhas pacientes, a gente dá um ó. Exatamente, e aí a maioria dos planos não cobrem, tem 2 planos mais ou menos que cobrem ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E aí, exatamente por isso, é um exame que não é solicitado sempre, porque um é difícil de achar, outro que é caro quando você acha, e o plano de saúde não cobre na grande maioria das vezes. Então, e aí tem outro exame, que é a ressonância, que é o outro exame para diagnosticar a endometriose. A ressonância com o preparo intestinal, tem que fazer um preparo intestinal para fazer. Tem outra questão aí, né? Tem outra questão, porque se for feito sem preparo intestinal, às vezes pode não ser diagnosticado. Segundo, se o radiologista que vai laudar essa ressonância não tiver vivência de endometriose, que é uma doença queira ou não queira mais nova, então é uma coisa que ainda tem muita coisa ainda para evoluir. E se ele não tiver vivência, pode deixar passar alguns focos e aparecer lá como um exame normal. Então, e a terceira, o outro motivo que também demora o diagnóstico é a própria ginecologista, que às vezes não pensa nessa possibilidade. Porque é uma doença mais nova, não é uma doença nova, mas é que tem muita coisa ainda evoluindo nela. A cólica pode ser uma cólica normal e pode ser que o paciente nem fale. Então, sim, tem muitas vertentes que fazem com que isso atrase o diagnóstico. Inclusive, tem pacientes que só descobrem a endometriose quando estão tendo dificuldade para engravidar. E o fertileuta vai investigar causas possíveis e a endometriose está muito associada à dificuldade de gravidez. E não é aquela paciente típica, clássica, que tem aquela cólica absurda, mas quando vai ver a dificuldade de conseguir gestar é por conta dessa endometriose. Exatamente. Assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho nesse papo, que às vezes as pessoas nem sabem do que a gente está falando, que é endometriose. Então, eu vou voltar um pouquinho e vou explicar para vocês o que é endometriose. A endometriose, imagina que você está aqui agora, que onde você está, olha para os lados, você vai estar num quarto, num ambiente. Essa pintura dessa parede é como se fosse o endométrio dentro do nosso útero. Esse endométrio, quando a gente vai menstruar, ele engrossa, quando está bem grosso, ele descama. Isso é a menstruação. Então, a menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio. Quando a gente tem endometriose, a gente tem essas células endometriais para fora do útero, que pode ser na bexiga, no intestino, na parede da barriga, pode ser em qualquer lugar, até no diafragma, em qualquer lugar da pele. Como se a pintura... as células estivessem para fora, tivesse respingado para fora. Quando esse endométrio, quando a gente vai menstruar, ele engrossa, ele vai engrossar nesses outros pontos, no intestino, na bexiga, etc. Quando ele descama, ele vai sangrar dentro da barriga e isso causa muita dor. Depois que a gente menstrua mensalmente, se a gente não limpasse esse sangue, isso iria ficar acumulado dentro da barriga. Então, nosso organismo tem um processo inflamatório para a limpeza de todo esse sangue que ficou ali. E esse processo inflamatório pode gerar aderências. O que é aderência? Começar a grudar tudo em tudo. Então, pode grudar o intestino na bexiga, o intestino no útero, o ovário no intestino, o ovário no útero. E vamos supor que o ovário gruda no intestino, o intestino mexe o tempo todo, vai ficar puxando. Aí pode dar dor crônica. Se ele entorta essa tuba uterina, esse ovário,
pode fazer com que tenha infertilidade. Então, endometriose tem um grande índice de infertilidade, que a gente precisa sempre investigar, por isso que ela falou do fertileuta. Então, isso a gente precisa tratar, porque todo mês a mulher vai menstruar se você não está tratando. E então, a endometriose é basicamente isso. Então, essas células endometriais para fora do útero que vão espessar e descamar lá dentro da cavidade. E isso pode causar algumas repercussões, como infertilidade, dor crônica e dor na relação. Então, E a limitada, melhora sozinha, ela tem como ela mesma resolver por si só? não é autolimitada, a tendência é cada vez piorar, porque quanto mais inflamação mensal, mais chance de ter infertilidade, mais chance de ter dor pélvica, sem ser só no período menstrual. Pode ser fora da menstruação. Então, a paciente não pode achar que vou esperar que isso passe. Exatamente. Então, e existem tratamentos. Teve uma evolução enorme de tratamentos da endometriose. Então, tanto que eu estava falando da nossa residência para agora, muita coisa mudou. Na nossa fala de diagnóstico, então, antes do tratamento. Tá. Então, na nossa residência, ainda estava terminando a questão de diagnóstico ser por laparoscopia. Então, não sei se na sua época ainda era diagnóstico, era laparoscópico. O que é laparoscópico? Uma cirurgia que você abria a barriga com um vídeo, né? Então, você fazia os furinhos, entrava com uma câmera para diagnosticar a endometriose. Isso era o diagnóstico. Depois veio a ressonância com o preparo intestinal e, atualmente, o ultrassom transvaginal com o preparo intestinal. Ele não tem esse problema da ressonância de vivência ou não, porque quem faz ultrassom com preparo são radiologistas que já são especialistas em endometriose, nesse sentido. Então, vamos falar, aqui a ideia é falar para o público leigo, é falar para paciente. Mas tem colegas assistindo também e a gente pode falar um pouquinho. Na hora de fechar esse diagnóstico, tem que pedir marcador? Marcador, ele não é um diagnóstico para nada, na verdade. Ele é um acompanhamento de alguma doença que você já tem. Então, por exemplo, se você tem um marcador tumoral, que é o CA125, o CA199, etc., ele pode estar alterado em vários problemas. Então, por exemplo, você pode pedir um CA125 e achar que é da endometriose, ou aí era só um mioma, ou era alguma outra, achar que é câncer. Então, se você tem um diagnóstico de uma doença, de um câncer, e você quer ver se teve recidiva ou piora daquela doença, você vai acompanhar um marcador para ver se teve pior. Mas ele não é diagnóstico para nenhum tipo de problema. A gente não precisa pedir marcador para fazer diagnóstico de endometriose. Não precisa fazer diagnóstico. Inclusive, até para a evolução, é muito melhor fazer os exames do que ficar fazendo um acompanhamento com marcador. Então, é uma coisa que na nossa residência, um pouco antes, era ainda falado sobre os marcadores. Hoje em dia, não. Assim como não fazer diagnóstico com laparoscopia. O diagnóstico laparoscópico é o diagnóstico definitivo, porque todos os outros exames de imagem são exames de sugestivos. Mas o marcador, quando você faz a laparoscopia, quando você faz a cirurgia e você tira um pedacinho, você vai ter um diagnóstico definitivo. Ficou muito medicase aqui. Vamos voltar aqui para os assuntos mais interessados para os pacientes. É uma paciente que tem dor, tem cólica, ela quer que você investigue e ajude ela a resolver essa situação. É com cirurgia? Existem vários tratamentos, né? Tem alguns tratamentos para endometriose. Aí chega uma paciente, nesse cenário, chega uma paciente com uma dor pélvica, uma menstruação dolorosa, né? A cólica menstrual que a gente chama de dismenorreia. Então, essa cólica menstrual é uma cólica que atrapalha a vida dela, a gente quer excluir outras coisas, eu vou falar com ela, olha, eu preciso que você faça algum exame para a gente poder excluir. Aí eu peço ultrassom transvaginal com preparo ou a ressonância com preparo intestinal, que é aquele preparo para esvaziar o intestino, como se fosse uma colonoscopia, para você conseguir enxergar. Vai tomar um laxante, vai falar bastante, vai ficar com o intestino bem limpinho. Não é muito agradável você ter que ir no banheiro várias vezes, mas é necessário. Veio o diagnóstico de endometriose, e agora? A gente precisa tratar. Existe o tratamento de melhora de qualidade de vida e o tratamento curativo, né? Então, de melhora de qualidade de vida, quando a gente estava na residência, antigamente, era cirurgia. Você tinha a endometriose, a gente tinha que fazer cirurgia. Existia uma medicação, que era uma medicação que induzia menopausa medicamentosa, existe ainda, né? Medicamentosa na paciente. Que você fazia para paciente de 20 anos, 25 anos, você fazia um tempo pequeno para tentar controlar essa endometriose. Hoje em dia, ela é para alguns casos muito específicos. Hoje em dia, é anticoncepcional. Aí, na época, quando surgiu o anticoncepcional específico para endometriose, com preço lá em cima, era super caro de fazer.
E aí depois ele foi perdendo a patente, foi tendo as concorrentes, então hoje em dia ele tá um preço acessível de R$40. Mas, assim, existe ainda essa ideia da molécula específica para tratamento de endometriose? Ainda existe isso? Não existe, na verdade, você causar amenorreia na paciente ou controle da endometriose com evitar com esse endométrio fique espessado. Inicialmente, a gente tinha que fazer o tratamento com um anticoncepcional específico que causava parada de menstruação, que é a amenorreia. A parada de menstruação na paciente com esse anticoncepcional. Viu que não precisa exatamente esse. Qualquer anticoncepcional, isso eu estou falando de evolução, qualquer anticoncepcional que melhorasse, que parasse de sangrar, iria fazer com que esse endométrio ficasse fino. Se ele não tá fino, ele não vai sangrar nem na menstruação, nem por fora. Então, o sangue não vai existir. Então, inclusive, não tem problema você ficar sem menstruar com anticoncepcional. Isso não vai para a cabeça, não vai virar Endometriose também. Enfim, e aí poderia ser qualquer outro anticoncepcional. É causar a suspensão da menstruação da paciente a primeiro momento. Aí depois, atualmente, a gente está numa fase das pesquisas que mesmo aqueles anticoncepcionais com pausa, pode ser que a paciente fique controlada da endometriose. Algumas não, algumas continuam com dor na menstruação, que na verdade a pausa do anticoncepcional não é uma menstruação, é um sangramento de privação de hormônio. Então, algumas continuam com cólica nesse período de sangramento na pausa, e outras controlam esse sintoma e controlam o crescimento desse endométrio. Então, atualmente a gente está nessa fase. Eu, quando vejo uma paciente que tem, por exemplo, qual é o problema do anticoncepcional para endometriose? Normalmente eles são progesteronas puras. Aí a gente tem que pensar no paciente por um todo. É uma paciente que está cheia de acne, que é uma paciente que tem uma oleosidade aumentada. Eu vou colocar uma progesterona pura para ela, vai melhorar a endometriose, mas vai piorar o rosto. E aí, se eu uso um anticoncepcional combinado e faço ele contínuo, um combinado que tem estrogênio, progesterona, que trata também o rosto, e tem o ED contínuo para não menstruar e ela fica bem, ela já vai estar tratando as duas coisas. Aí eu pego uma paciente que quer menstruar, que para ela faz bem menstruar, que ela sei lá, historicamente, Ela se sente saudável, vai pura menstruando. ela quer. Você tem? Eu tenho. Eu tenho uma paciente específica que ela precisa sangrar. Então, e eu não quero sangrar de jeito nenhum, pelo amor de Deus, ter que menstruar todo mês. Eu tenho que aceitar o que meu Gil me trouxe. Eu sou essa pessoa. E é assim, cada um é de um jeito, cada um tem o seu psicológico, a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha. Então, se chega essa paciente com endometriose que quer menstruar e que tem endometriose, a gente pode pegar um anticoncepcional e falar com ela, olha, a gente vai tentar fazer a pausa e a gente vai acompanhar o seu processo de endometriose por exames. Se por um acaso piorar, vamos ter que rever o tratamento. Se ele ainda está controlado, se você entrar nessa faixa de paciente que também controla com as pausas, então vamos continuar do jeito que está. Exatamente por isso que eu falei do diagnóstico, que demora mais de 7 anos, porque tem gente que já usa anticoncepcional, já está tratando. Sim. Então, por isso que poderia até atrasar, né? Porque você já estaria tratando mesmo sem querer, entre aspas. E outra coisa. Tudo bem, ela fez a ressonância, a ultrassom transvaginal com preparo intestinal e veio aquele laudo. E as pacientes sentem muita diferença se está escrita a palavra profunda ou não no laudo. Só não é tão importante essa informação no sentido de que nem anemia profunda e anemia normal, né? Então, endometriose é profunda. Não quer dizer que ela está generalizada, é só a localização que ela está. Então, se está pegando intestino, se está pegando bexiga, se está pegando só ligamento. Mas isso não tem a ver com as sintomas nem a clínica. Eu já peguei pacientes que já tinham 80% do intestino acometido sem sintoma. E aí, sem sintomas importantes, né? Sim. Então, não vai depender muito. Porque, na verdade, assim, quando a gente pergunta para a paciente quais são os sintomas, o sintoma vai ser baseado onde a endometriose está. E aí pode ser que ela tenha endometriose e fez a ressonância por outra coisa e por acaso apareceu a endometriose ali ou algum espessamento, que é como se fosse uma cicatriz ali da endometriose. E ele fala, você tinha endometriose. Então, mas a maioria das vezes, quando a paciente tem sintoma, é baseado muito qual a localização. Então, se ela tiver uma endometriose na bexiga, vai ter muita questão urinária. Até a Anitta já falou sobre a endometriose dela, que ela operou, que ela tinha mais sintomas urinários. E aí ficava dificultando mais ainda o diagnóstico se ela não tem cólica menstrual, porque quem vai pensar que é endometriose que está na bexiga? Aí tem pacientes que quando está menstruado, o intestino fica totalmente diferente, tem uma dor absurda para evacuar,
na hora da menstruação, parece que tá rasgando tudo. Então, esse normalmente é uma endometriose ali, nesse ponto ali da... Então, a palavra profunda não piora o quadro clínico. Não piora. Tem gente que tem muito sintoma e tem... E a palavra profunda não indica mais cirurgia ou não? Não, também não. A gente sempre tenta... Na verdade, a cirurgia, ele vai ser indicado no momento, atualmente, né? As coisas da medicina a gente evolui, mas no momento indicado em alguns casos. Primeiro, paciente que fez todo o tratamento, tentou alternativas de tratamento hormonal e não melhorou. Segundo, paciente que tem infertilidade, que está aí tratando para infertilidade, já tentou engravidar, não conseguiu, então a gente faz a cirurgia para diminuir esses focos de endometriose, diminuir a inflamação que isso gera mensalmente para melhorar aí ali a fertilidade. E mantém aquele tempo de previsto 3 meses antes do que se pretende partir para a gravidez em si? A princípio, sim. E porque tem que ter toda essa recuperação, cicatrização, etc, né? E o outro caso é quando tem uma endometriose intestinal, que é tipo, não dá para ficar esperando com 80% do intestino acometido, então é melhor a gente tirar esse foco, porque imagina, o intestino tá aqui, um tubo, e se tiver quase todo ele, a lumen, né, dentro do intestino quase acometido, se acometer 100%, ela não consegue evacuar. Então, são esses casos que a gente está indicando cirurgia atualmente. E mais do primeiro? O primeiro é a paciente que fez toda a abordagem clínica, terapêutica, medicamentosa, não melhorou. Exatamente. O que é não melhorar? Porque a dor ela já tem, né? Normalmente, quando você faz o tratamento, se você fica, vamos supor, parou de menstruar. Se você não menstrua, você não tem mais cólica menstrual. Então, você melhora a qualidade de vida. Você olha os exames, não está evoluindo a endometriose. Os exames de rotina que a gente faz, ele está ou estabilizado ou regrediu. Exemplo, eu tenho endometriose, foi uma das coisas que me fez ir para essa especialidade, porque eu sei o quanto isso incomoda a vida da paciente, eu sei o quanto isso pode atrapalhar de ter que ir no hospital, de não conseguir trabalhar, de ficar em posição fetal, é muito ruim. Então, quando você dá o tratamento, você para de menstruar e não tem mais dor, isso melhora muito a qualidade de vida da paciente. E aí, quando você vai fazendo os exames, às vezes o foco vai diminuindo tanto, que nem aparece mais nos exames. O meu não aparece mais. Não quer dizer que eu não tenho mais. É aquilo que eu falei. É o tratamento. Foco visível a técnica de imagem que está sendo usada até agora. Ela já diminuiu o suficiente. Se você parar o anticoncepcional, ele pode voltar e aparecer. Que é uma doença crônica, evolutiva, recidivante. Exatamente. E é aquilo que eu falei. Existe o tratamento curativo e o tratamento que é de melhora de qualidade, né? De tratamento de melhores sintomas. Então, no meu caso, melhorou o sintoma, sumiu, entre aspas, no exame. Então, ele não vai ter perigo de entupir meu intestino, etc. Então, eu tô ficando bem dos sintomas e não tá tendo nenhuma repercussão que possa me gerar uma cirurgia. Tô bem, então continuo fazendo a mesma coisa. A paciente está fazendo tratamento, continua com dor, ou a endometriose está evoluindo, o intestino começa a ficar cada vez mais acometido, não está melhorando, não está regredindo, então precisa fazer a cirurgia. A cirurgia seria, teoricamente, cirurgia curativa, que seria o tratamento curativo, que você tira os focos de endometriose. Só que existem focos muito pequenininhos, que às vezes o médico não consegue enxergar de tão pequenininho, ou em alguma localização que é mais complicadinha de achar. Então, uma das coisas que eu vejo muito é fazer a cirurgia e não tomar anticoncepcional depois. Ou achar que tirar o útero resolve a endometriose. Ou isso também, né? Então, tem um paciente que fala, eu tenho endometriose, tirei meu útero. Mas os focos são fora do útero. Então, se ele for fora do útero, vai continuar crescendo se você não fizer o remédio. Sim. Então, existem várias vertentes dessas questões de tratamento, né? Mas, e aí, quando você tira, se você conseguir 100% retirar aqueles focos de endometriose, você curou o paciente. Então, uma cirurgia, é um tratamento curativo. Mas como eu vou garantir que eu tirei 100% daqueles focos, sendo que existem focos pequenos ou focos muito difíceis de visualizar na cirurgia? Então, não tem como a gente deixar essa vertente de que realmente eu curei a paciente. Então, a gente sempre fala em tratamento de controle, né? Para controlar. E, por exemplo, já chegou paciente comigo que tinha muita cólica menstrual antes de tomar o anticoncepcional. Tinha muita cólica de chegar no hospital, vomitar e etc. Começou a tomar anticoncepcional, ficou bem. Aí hoje, se ela faz exame, às vezes não aparece nada. Eu não posso falar para ela, você não tem endometriose. Então, eu sou uma forma viva que meu exame está limpo agora e eu tenho endometriose. Então, sim, eu sempre explico para o paciente, olha, no exame agora não deu. Pode ser que você tenha.
Então, se caso, em algum momento, você ficar sem tomar anticoncepcional, se tiver, esses focos vão crescer. Quero engravidar, parei o anticoncepcional, fiquei 1 ano sem tomar, então vamos fazer de novo o exame para ver. Sim. Então, tem essas vertentes, essas nuances em relação à endometriose, que é por isso que é sempre importante ir em alguém que é atualizado, especializado, porque teve uma mudança muito grande nos últimos anos. E vamos falar da multidisciplinaridade no tratamento da endometriose? Você geralmente tem um médico da dor para indicar quando, nesses casos mais... Tem poucas pacientes que não resolvem com medicação, cirurgia, etc, né? Tem uma especificamente que tá bem complicado, assim, nesse caso, porque ela estava com uma endometriose bem avançada, diferente de profunda, avançada e a inicial. E aí, mesmo assim, ela sentia dor. Aí tem que ver que essa questão atrapalha a vida da paciente em todos os níveis e a saúde mental da paciente. Nossa! Então, são pacientes que são extremamente voláteis emocionalmente. Então, é uma paciente que precisa ter um acompanhamento, porque nem todo mundo acredita em paciente que tem cólica menstrual, que falta o trabalho, acha que é fresco, ainda mais mulher, faltando porque tá menstruadinha. Então, tipo assim, e o nosso mundo machista... Nossa, que difícil, né? Então, é difícil, mas é só uma cólica menstrual. Tem muita gente que não valoriza. Isso vai afetando a vida emocional, mental, inteligência emocional daquela paciente. Então, muito sensibilizadas. Elas querem alguém que realmente conecte com elas para esse tratamento. Exatamente. Eu brinco que as pacientes de endometriose, de fibromialgia e de bexiga hiperativa, que são pacientes que têm mais ou menos as mesmas características psicológicas, que ninguém acredita que aquilo é tão importante, tão relevante na vida dela, né? É difícil alguém com fibromialgia. Alguém que seja especializado. E tipo, a paciente que tem dor crônica e não acha exame nenhum, que é fibromialgia, e ela tem dor, é real para ela. Então, assim, mexe com o psicológico. Então, a psicologia, o terapeuta é muito importante. A nutricionista, porque queira ou não queira, a endometriose ela é muito inflamatória. E os alimentos não inflamatórios melhoram também os sintomas da endometriose e melhoram a endometriose em si. Se você melhorar a sua saúde intestinal, melhorar com alimentos que não são inflamatórios, tem alguns grupos de alimentos que têm uma melhora nessa questão da endometriose e sintomas. Então, até pacientes que não querem de jeito nenhum fazer hormônio, que é o principal tratamento, né, o principal para controlar, tem a possibilidade de vamos tentar só com a alimentação e vamos ver como que isso vai ficar. A gente não tem como garantir, mas existe a alimentação que melhora esses focos, principalmente por ser uma doença inflamatória. Qualquer doença inflamatória, a alimentação tem grande influência no nosso organismo. Atividade física. Exatamente. Então, regulação hormonal, etc. Então, sim, não é só o ginecologista que vai ajudar a paciente com endometriose com essa dor pélvica, né? Então, mas assim, dor pélvica também não é só endometriose, né? Então, exatamente. Voltando lá do início, a paciente que chegou, tô com muita dor, doutor, o que pode ser que não seja endometriose. Vamos falar dessas outras coisas? Às vezes a paciente chega falando sobre dor na relação. Ela não fala exatamente dor menstrual, porque para ela acha que menstruação dolorida é uma coisa comum, normal. Então, ela chega falando que ela tem dor na relação. Dependendo do foco, se o foco da endometriose estiver ali próximo, né, atrás do colo do útero ali, pode ser que na hora que bata o pênis ali você vai sentir dor. Então ela chega com queixa de dispareunia, que é a dor na relação sexual. Só que não é só a endometriose que dá dor na relação. Pode ser a endometriose, pode ser uma dor pélvica por uma inflamação, né, uma doença inflamatória pélvica por infecção. Pode ser várias outras queixas na parte da sexologia, como vaginismo, vulvodínia e outras questões que a gente também tem que avaliar. Então, a gente tem que avaliar o paciente por inteiro. Primeira coisa dor é superficial, é na entrada ou no fundo. Então, a endometriose, normalmente, a dor é mais fúngica, né? No fundo. É uma dor mais no fundo na penetração, quando bate no fundo. Já a vulvodínia, vaginismo, normalmente a dor mais na entrada, né? Ali no exame físico, a gente consegue também diferenciar na entrada. E a dor pélvica por infecção, que é infecção por clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma, que são infecções, umas DSTs. Então, às vezes, essas DSTs não te causam mais nenhum problema por muitos anos. Então, eu acho que é importante falar, quando a gente faz um preventivo comum, simples, rotineiro, a gente pode não ter pesquisado nada disso. Sim. Né? Se o preventivo está em dia, tá. Se o preventivo estava vendo lesão precursora de câncer de colo do útero. Exatamente. Se não pensou nesse sentido, não excluiu isso aí. Então, também tem que avaliar isso, né? Exatamente. Então, quando tem algumas pesquisas que a gente faz no mesmo
potinho que a gente colhe o Papa Nicolau, tem as pesquisas que a gente pode fazer para clamídia, gonococco, plasma, micoplasma, HPV, etc. Mas mesmo assim, essas bactérias pode ser que não apareça na técnica usada para aquele potinho. Exatamente. Tem PCR e cultura, por exemplo, são 2 tipos. Às vezes não aparece nenhum dos dois. Às vezes você faz 3 laboratórios diferentes, só vai aparecer em um, porque é dificílimo aparecer mesmo. Então, essas doenças infecciosas por bactéria, a gente está autorizado a tratar, a gente chama de empiricamente. A gente está autorizado a tratar sem ter um diagnóstico, desde que a paciente tenha os sintomas. Então, normalmente, essas doenças por infecção por DST, a gente vai ter, às vezes, um corrimento inespecífico, que você trata, e sempre está tendo um corrimento. Lá não tem grumo, não tem cheiro, é um corrimento mais inespecífico. Uma cervicite, que é o colo do útero mais inflamadinho. Então, você olha ali, você vê que ele tá uns pontinhos vermelhos lá no colo, uma inflamaçãozinha, você vai colher o Papa sangra. Você vai tocar o paciente, fazer uma mobilização do útero, que a gente já dói ali, incomoda. Lembrando que essa dor também pode ser infecção urinária, pode ser também da endometriose, então não quer dizer que é específico disso. E na relação ela sente dor. Você tem esses sinais, você está indicado a tratar com um antibiótico. Então, você fazer um tratamento empírico e ver como que ela fica, né? Então, o problema dessas bactérias é que, além de não aparecer, às vezes, nos exames, também você pode ter anos ficar sem nenhum sintoma. Nossa, isso aí é uma coisa que durante a consulta às vezes pega, sabe? Mas não tem relação, né? Isso é uma situação que exige ali uma conversa, né? Exatamente. Ou apareceu no exame. Mas você já colheu isso antes? Não. Mas só apareceu nesse, não. É porque só pediram nesse. Exatamente. E às vezes apareceu lá. Ela fala, meu marido me traiu. Não tem como saber. A gente não pode falar isso, que ele traiu. Nem traiu. E a gente sabe se foi isso. Porque pode ser na primeira relação que ela teve na vida. Essa conversa é sensível, né? Exatamente. E aí, ela pegou na primeira relação. Essa bactéria ficou ali só morando em você por muito tempo. Há pouco tempo eu tive uma paciente assim. Beijo pra ela. E quanto tempo eu tenho isso? Não sei, eu não sei se você já tinha pesquisado antes. Foi meu marido, a minha editora, pode falar. Não posso falar. Nem estou aqui para defender, nem para acusar. Não, porque eu não tenho, entendeu? Então, assim... E mesmo se pesquisou antes, se não apareceu... Eu tenho uma paciente que ela fez em 2 ou 3 laboratórios diferentes, porque ela não queria fazer o antibiótico empírico. Então, ela fez em 2 ou 3 laboratórios diferentes. Não só apareceu. Por quê? Porque mesmo que ela tenha feito antigamente, não tem como falar que é uma doença nova. Então, assim, realmente não é porque não queremos falar e não queremos, meu Deus, acabar com esse casamento, porque realmente não tem como saber. Eu tenho uma paciente também que ela tinha mais, acho que, uns 10 anos sem ter relação, e ela tinha sintomas, no caso dela, era urinário, e que a bactéria estava na bexiga dela. E ela tinha esses sintomas há muitos anos, nunca ninguém pensou nisso. E aí eu fui examinar, vi que estava um cômodo ali, como ela não tinha relação. Não sabia que não tinha uma inflamação no útero, tinha um incômodozinho, eu falei, vamos tentar fazer o antibiótico, vamos ver como isso vai ficar. Ela melhorou 100%, e ela não tinha relação há mais de 10 anos. Então, é muito complicado, porque o ginecologista tem que pensar nisso, de que, ela não tem relação, mas pode ser. É profissional que também sofre um pouquinho mais com isso, fertileuta, né? Sim, exatamente, porque também pode, assim como a endometriose, pode dar infertilidade. Ele também pode dar aderência lá, aquelas... grudar tudo em tudo lá. Inclusive, quando a gente vai fazer cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo, às vezes a gente vê um sinal... Vou fazer uma pergunta. Mari, você tá entendendo o que a gente tá falando? Porque eu tô com medo da gente estar falando muito tecnicamente, mas tá dando pra entender. Ok, então, podemos seguir. Porque assim, a gente se empolgou tanto aqui que eu tô na dúvida se realmente as pessoas não seguiram. Então tá... Valeu, produção. É um assunto muito complexo. Mas... E delicado no sentido de que todo mundo quer respostas pra tudo. Exatamente. E às vezes a resposta é falar, eu não sei, não posso confirmar. Exatamente. Mas como assim eu não senti nada até agora? Exatamente. E é bem isso mesmo, né? Não é porque a gente, ela não quis falar. Mas, enfim, quando a gente tá fazendo a cirurgia, às vezes a gente vai fazer a cirurgia pra outra coisa. O cirurgião geral vai tirar a sua vesícula. Quando a gente distende lá pra poder fazer a cirurgia por vídeo, tem um sinal que é o sinal de clamídia, que é o sinal de cordas de violino em cima do fígado. Nossa, isso é tão
prova de residência, né? Não, quando eu não faço a cirurgia, pra mim só existe na prova até agora, né? E aí você vê o que você vê. Quando a pele distende, né, incha, para poder avaliar lá dentro, você vê o fígado desgrudou ali, entre aspas, da pele, né? Soltou ali, ficou distante. E aí vê vários fiozinhos, assim, grudados entre o fígado e a parede dali da barriga da pelve. Então, da barriga. Daí você vê esses cordas de violino. E a gente sabe que aquela paciente teve ou tá com uma infecção de clamídia. Só que essa paciente, às vezes, não tem nenhum sintoma. Ela nunca foi diagnosticada porque ela não tinha sintoma, porque ela pode ficar ali por muito tempo sem ter nenhuma reação. E quando tem reação, pode ser na bexiga, pode ser na uretra, pode ser no colo do útero, ou pode ser dentro do útero e aí causar alguma infecção. Inclusive, com o paciente que tem esse tipo de tratamento, esse tipo de bactéria que inflama o útero, tem que tomar cuidado em relação ao DIU. Na hora de colocar, a gente tem que tratar e esperar um tempo para poder colocar o DIU depois. Então, é importante a gente sempre investigar isso direitinho. Dor é uma coisa que incomoda. Dor é uma coisa que a pessoa quer respostas. E é uma pessoa que tá sensível. Né? Ela chega, ela quer acolhimento, mas... Exatamente. E a qualidade de vida de qualquer paciente que tem dor, em qualquer lugar que for, não é uma qualidade de vida legal, né? Gente, afeta o trabalho, Exatamente. A performance, o relacionamento, afeta os interesses. Essa pessoa vai ter né? Exatamente, E aí o preocupante, tanto da endometriose quanto da doença inflamatória infecciosa, é essa questão da paciente não falar, ou não sentir, ou não, entendeu? Então, a endometriose de achar que a cólica menstrual é normal, e a infecciosa é só vir quando ela está com uma dor que está incomodando muito na relação sexual. Então, quando ela está incomodando muito, já está muito inflamado. Mas também a gente não é adivinho. Se a paciente não tem sintoma nenhum, também não tem indicação de fazer todos os exames imaginários ali. Então, é muito complicado. Então, usem camisinha, gente. Usem camisinha. Ótimo. Porque, assim, é mais difícil de vocês terem alguma infecção com o uso de camisinha regular. Então, sempre tem que pensar, a gente não tem como saber. Homem, a grande maioria das vezes, nessas DSTs que a mulher é sintomática, homem, a grande maioria das vezes não tem nada, não sente nada. E sempre, uma coisa importante falar, se você tem uma doença que a gente está suspeitando de ureaplasma, micoplasma, clamídia, gonococo, que são essas bactérias? As primas irmãs delas. Que são DSTs, tem que tratar parceiro. Se você trata e continua tendo a relação com um parceiro que você não tratou, por mais que você não tenha pegado dele, provavelmente teve uma troca aí. Então tem que tratar o parceiro, por mais que não seja ele que passou para você, mas se pegou antes, você já passou para ele, ele está sem sintoma. Então tem que tratar, senão você vai pegar novamente essa bactéria e vai voltar o ciclo de anos depois você ter alguma inflamação de novo, né? Então, quem não tem parceiro fixo e está se expondo a essas doenças, também está se expondo a HIV, a sífilis, a outras coisas que tem. HPV e outras coisas também. Então, é sempre importante. E da questão da endometriose, eu falei sobre a mioma e a adenomiose, né? Eu brinco que quando você tem uma adenomiose no exame, é como se fosse a prima ou como se fosse, na verdade, é o filho da mioma que casou com a endometriose e nasceu a adenomiose. Porque a adenomiose, ele é uma característica que é como se fosse endométrio dentro do músculo do útero e com umas características de mioma também. Então, quando a paciente chega com um exame com adenomiose, se você já tem algum exame aí que está escrito adenomiose, tem chance de ter endometriose. E até a nossa residência, o tratamento de adenomiose era cirúrgico, né? Hoje em dia, a adenomiose a gente trata com anticoncepcional também. E aquela questão, né, de tirar o útero, se é uma prima, entre aspas, ou uma filha da endometriose, você pode ter algum foco de endometriose. Então, é sempre importante investigar também se você não tem foco de endometriose, porque senão tirar o útero não vai funcionar para você. Se o foco é só ali no miométrio, ali no músculo do útero, que é essa adenomiose, e não tem mais nenhum foco para fora, você tirar o útero vai resolver o seu problema de cólica. Mas não quer dizer que tem todas as vezes a indicação de fazer cirurgia. Então, sempre tem, né, o tratamento cirúrgico, o tratamento medicamentoso, às vezes não tem indicação de cirurgia, às vezes tem indicação de cirurgia. Então, é importante você ir num ginecologista atualizado para poder sempre... Quanta informação compilada nesse papo. Muita. Falar de dor pélvica é falar do mundo de possibilidades infecciosas, crônicas. Isso que a gente não falou de mioma, não falou de vulvodínia, vaginismo, que são nomes que são muito difíceis, a gente pode vir... A gente pode pegar
outro foco, que é dor na relação, e começar por aí e Exatamente. esmiuçando por outro aspecto. Mas eu acho que o importante, assim, desse podcast de hoje é a conscientização em relação da menstruação, que se é dolorosa, é bom você investigar. Vamos excluir outras coisas. Mioma também pode dar dor na menstruação, mas podem ser outras coisas também. Então, conversar direitinho com o seu ginecologista, avaliar todas as possibilidades, melhorar a qualidade de vida. Nem sempre a gente vai precisar tratar e diagnosticar, mas se a gente tem um tratamento adequado, um tratamento que a paciente melhora a qualidade, que não está tendo mais aquelas dores absurdas, então o paciente vai ficar satisfeito, provavelmente vai estar tratando, não tem condições financeiras, eu sou particular. A paciente não tem condições financeiras de pagar uma ressonância, que é caro. Um ultrassom transvaginal é caro. Vamos tratar, vamos ver como você vai ficar um dia. Se um dia você conseguir fazer esse exame, vamos fazer. Mas vamos melhorar a sua qualidade de vida primeiro. Sim. Então, é importante você sempre procurar um ginecologista, sabe? Você falou uma coisa importante, a clínica é soberana. Exatamente. Mas hoje a gente está baseado tanto em tecnologia, a tecnologia soma muito, agrega demais, mas a gente não pode ficar dependente dela para agir. A gente tem que continuar usando, né? A cabeça, com certeza, usando o raciocínio clínico, né? Que é extremamente importante. Obviamente, para endometriose, a gente é essencial a gente ver essa questão do intestino, porque é uma indicação cirúrgica, né? Mas a gente entende que a vida real é vida real. Então, assim, se a paciente não tem condições, como é que eu vou ficar deixando ela sem tratar? Sim. Mas depois não vai aparecer mais nos exames. Paciência, não vai ser ótimo. Quer dizer que não tem no intestino, que não vai precisar de cirurgia. Sim. Então, é importante a gente ter essa conscientização de que cólica menstrual tem que ser investigada também, que tem que avaliar, tem que conversar, que às vezes não é só porque sua avó tem, que você vai ter também, que tá tudo bem. Dá para melhorar a qualidade de vida, minha qualidade de vida é outra. Nossa, eu não me vejo. Só de pensar, eu fui fazer captação de óvulo para fazer congelamento, eu tinha que parar o anticoncepcional. Eu demorei horrores para parar aquelas pessoas, só pensar na menstruação que eu ia vir. Então, assim, eu entendo, assim, as pacientes nesse nível, sabe? Então, eu tenho uma paciente também que ela tem trombofilia. Então, um anticoncepcional específico para endometriose, que só tem progesterona, pode ser feito para trombofilia. Só que ela veio com uma doença de pele, que pode ser pela progesterona, que a dermato está avaliando isso, e ela está num dilema entre ficar com a mancha na pele ou menstruar de novo. Ela nunca teve relação, não quer, eu já ofereci mesmo, eu já expliquei que a virgindade. Que a virgindade não é o ímen, que é outra questão. Ela já colocou Implanon, mas também é uma progesterona. A Mirena, que é o Cailina, né? Mas no caso para endometriose, a única indicação de DIU é o Mirena. O Cailina não tem atualmente estudos, só explicando. Tem 2 tipos de DIU hormonal aqui no mercado. Existe o Mirena e o Cailina, que eu estou falando por nomes comerciais, não porque é propaganda, porque não existe, ainda não caiu patente, ainda não tem outras concorrentes. E aí, um tem um pouco mais de hormônio, ele é mais antigo, então ele já tem pesquisas mostrando que melhoram a endometriose. O outro não tem ainda tempo suficiente de pesquisa para provar que ele também controla a endometriose. Então, hoje em dia a gente indica, se for para usar o Mirena, para tratar a endometriose, a gente indica o Mirena. E tem uma questão também de tratamento, agora voltando tudo de novo, mas a questão do tratamento, o Mirena não trata ovário. Exatamente por isso que muitas mulheres gostam dos anticoncepcionais de longa duração intrauterino, que é o DIU, porque ele não diminui libido, ele não não faz com que o seu ovário pare de funcionar. Então, seus hormônios funcionam normalmente. Só que, para a endometriose que está localizado no ovário, o Mirena não vai tratar. Então, você não tem indicação de usar a Mirena para endometriose de ovário. Seria anticoncepcionais que fazem essa anovulação, que é tratar o ovário. Então, o Mirena para ela também era uma progesterona, também poderia fazer com que ela também tivesse doença de pele, se for progesterona, mas ele era em menos quantidade, ele era menos absorção, então poderia ser uma alternativa. Mas com essa questão, ela ainda está decidindo, está pensando, porque tem todo um tabu da sociedade sobre virgindade, etc. Okay. Então, a gente tem que aceitar. Ela tem que aceitar e ela está ainda pensando se ela vai parar o anticoncepcional ou não. Então, ela está nesse peso, assim. E eu entendo, porque eu sei que se parar e voltar as dores que ela tinha, eu também não gostaria. Eu acho que eu preferia, não sei se eu iria preferir ficar com umas manchas na pele, entendeu? Então, é muito complicado. Essas questões têm que ser muito valorizadas. Porque, imagina, nesse nível dela não saber se para o anticoncepcional por causa de mancha estética,
Por causa E do corte. como a gente vai passar os próximos 3 dias juntas, eu consideraria a gente agora finalizar. Muito obrigada a quem assistiu até aqui esse podcast maravilhoso, cheio de informação valiosa e atualizada com a doutora Monize. Obrigada a você por me convidar para vir aqui falar um pouquinho disso, que eu sei o quanto isso faz diferença na vida da paciente, a gente conversar sobre isso. Então, obrigado por abrir esse espaço e vamos continuar junto aí para... E agora, Mário, eu gostaria que você tirasse uma foto nossa, colocasse no Instagram, pra gente abrir uma caixinha, pra gente responder juntas, já que os próximos 3 dias a gente vai estar juntas, perguntas sobre dor pélvica crônica, endometriose, IST, adenomiose. Vamos deixar dor pélvica crônica ou a gente esmiuça bonitinho? Acho que a gente esmiuça, porque aí cada pessoa se conecta, tá? Tá ótimo. Vamos continuar, então, lá nos stories, respondendo. As melhores perguntas vão pro feed.